quadrado, sólido, estável e inabalável, para ilustrar as 4 dimensões do ministério de Jesus na terra: o Salvador, o médico dos médicos, o batizador do Espírito Santo e o Rei que há de vir. Essa mensagem se tornou como para a nossa vida, é o Evangelho de Jesus, anunciado já no Antigo Testamento. E nós, esses versículos que nós vamos estar lendo aqui da Palavra de Deus, ele vem consolidando-se e não sujeito a mudanças ou variação. Uma doutrina firme, definida, organizada pelos ensinamentos do Senhor Jesus, profetizado já no Antigo Testamento e cumprido por Jesus no Novo Testamento, chamado de Evangelho quadrangular, por ter 4 dimensões que definem o ministério de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento até o cumprimento no Novo Testamento. Irmãos, a palavra Evangelho quadrangular significa que o Evangelho foi apresentado de 4 formas, por 4 escritores, 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que pregam sobre o Evangelho. E nesses 4 itens, esses 4 pilares, ele vai falar sobre o primeiro, salvação, que já foi falado, que está na cor vermelha, que representa o sangue de Jesus. O poder do Espírito Santo, que está no amarelo, que representa o poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o azul. Hoje fica para a próxima semana. Vamos falar sobre o azul. Mas aí você pode dizer, o que significa essas cores? Aqui está a bandeira do Evangelho quadrangular. O que quer dizer? São tudo coisa baseada na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada trabalha muito simbolismo sobre a nossa vida. Isso não são todos símbolos que representam o espiritual, o sentido espiritual. Se você olhar, por exemplo, para a Igreja Católica, você vai ver que a mãe de Jesus, ou dizendo assim, a Nossa Senhora, tem as vestes azuis. Mas aí você pode dizer por quê? E agora nós temos as cores aqui, que representam a cura divina. Mas a nossa cor liga-se aos céus. É um simbolismo, o azul liga-se aos céus. Mas você pode dizer assim, mas por que os céus? Quem é a divindade que nós adoramos, que está nos céus? É Jesus. Jesus ordena a cura sobre a vida daqueles que creem. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Hebreus 7 e 8. Aqui diz assim: lembrai-vos dos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Nunca esqueça daqueles que pregaram a palavra de Deus para você. 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que Jesus foi lá atrás, Jesus foi ontem, Jesus é hoje e Jesus será eternamente. O que Jesus fazia? Jesus curava os enfermos, sim ou não? No seu tempo? Sim ou não? Sim. Então, se Jesus curava no seu tempo, ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Mas aí se pergunta, então, por que muitas vezes tem cessado as curas? Não tem acontecido as curas? Porque talvez hoje nós não buscamos igual buscávamos antes. Talvez hoje as pessoas não procurem a buscar de Jesus como procuravam no tempo de Jesus. As pessoas iam até onde estava Jesus e clamavam por curas. E a Bíblia diz que Jesus colocava as mãos e os curava. Mas aí você pode dizer o seguinte, mas todos aqueles que foram curados por Jesus naquela época foram salvos? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Muitos foram curados e não foram salvos. Hoje, muitos foram curados que conhecemos e não receberam a salvação. É importante que o primeiro item seja a salvação. Mas você vai ver que Jesus, quando ele curou os enfermos, ele não havia ido à cruz do Calvário ainda. Ele não havia passado, derramado seu sangue que trazia a salvação. Irmãos, é preciso lembrar que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo
pura. Eu gostaria que alguém lesse ali o versículo que está na lembrancinha, que vai ser... O que está lá? É o Salmo 103. Salmo 103, 3. Fica na frente e lê bem alto. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Primeiro item, ele perdoa todos os meus pecados. Aqui vem a salvação. E o segundo? Cura todas as minhas doenças. O Senhor tem poder para curar todas as nossas doenças. Todo e qualquer tipo de enfermidade. Começando, como diz o cântico. Deus abençoe. Começando, como disse o cântico lá. Curando a alma, o espírito. Quando o Senhor Jesus fala do cálice, ele diz: esse cálice esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Então, quando ele está falando ali, está falando de salvação. Mas nesse mesmo cálice tem a cura para as nossas enfermidades. Porque quando nós vamos para o texto da Santa Ceia, nós vemos que muitas pessoas são doentes e enfermas, porque não têm levado a sério essa parte. Então, o primeiro item é a salvação, o segundo é a cura, mas essa cura não é só do corpo físico, essa cura é da alma e do espírito. Porque quando nós recebemos, como eu posso falar aqui, um diagnóstico, isso, do médico, que ele fala que nós estamos com uma doença, com uma enfermidade, a primeira coisa que vai começar a nos atacar é o pensamento: meu Deus, começa a se desmoronar as coisas. Porque ali está perigando de vir depressão, está perigando de vir ansiedade, o medo. E não adianta querer dizer não, que existem super-homens e super-mulheres que não vão passar por isso. Porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a fraquezas. Mas a primeira coisa que vem quando nós recebemos o diagnóstico do médico com uma enfermidade séria é isso, é o medo. Mas para isso nós temos que fortalecer, pedir para que o Senhor cure a nossa alma, para nós resistir isso que vamos enfrentar na nossa vida. E a medicina diz que até os remédios fazem mais bem para a pessoa, quando a pessoa tem um psicológico que ela está vivendo, tendo certeza de que ela vai vencer, então até os remédios fazem mais efeito. Nós sofremos muito na pandemia, é isso, irmãos. Eu acredito que muitas pessoas da pandemia morreram não pela consequência do vírus, mas pelo medo de que é uma doença incurável que ia matar muitas pessoas, e inclusive matou até por infarto e muitas outras doenças que as pessoas já tinham, problema do coração, outras doenças de câncer, de diabetes, que atacou muito forte por causa daquele medo do vírus. E daí o diagnóstico que vinha era que era sobre o Covid. Mas nem todos morreram do Covid. Mas por quê, irmãos? Por causa do medo, por causa do susto. Então o nosso psicológico tem que ser trabalhado com a graça de Deus e com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aí agora nós vamos para o versículo aonde que está no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 26. Aonde que está citado essas coisas? Êxodo 26, versículo 1 e 3 ao 6. Êxodo capítulo 26, versículo 1. O Senhor dá uma ordem, dizendo assim: e o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcido, e azul, púrpura, carmesim, com que querubins farás de obra de esmeralda, mas pelo menos aqui para aqui. Ele foi feito 10 cortinas, as quais tinha o linho fino. O linho fino significa o branco. E azul, e púrpura, carmesim. Aqui para um pouquinho aqui. Vocês sabem, irmãos, quais as duas cores aqui que tem que misturar para formar o púrpura? Alguém sabe? Azul. Alguém sabe quais as duas cores que tem que misturar para formar o púrpura? Azul e vermelho, eu acho. Azul e vermelho. O azul e o vermelho vai formar o púrpura. Pode ser uma coincidência, uma consequência, sei lá, mas essas duas cores que vai formar o púrpura. O azul, o linho fino, que representa o branco, está no brasão
ali que representa o Evangelho da paz. O azul está lá, que é a cura divina, o amarelo, depois nós vamos para frente, e o vermelho que representa o sangue de Jesus. Estava lá nas cores do tabernáculo. Vai para frente lá o versículo que eu pedi, o 3 aí. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Para frente, 4. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Quer dizer, era para ficar uma segurando na outra. Próximo versículo. 50 laços farás numa cortina e outras 50 laços. E farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. Os laços estarão presos uma com a outra. Próximo. Farás também 50 colchetes de ouro. Aqui que está o amarelo. E ajuntarão com estes colchetes as cortinas uma com a outra. E será um tabernáculo. Será um tabernáculo. Aqui, irmãos, esses colchetes de ouro representam, como foi pregado semana passada, o ouro, o amarelo, representa o Espírito. É Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai nos segurar neste Evangelho, que vai nos segurar nessa doutrina que está agora no Novo Testamento, que vai se cumprir em Jesus. Essas cores são significativas, essas cores têm significado. O vermelho, a salvação, o amarelo, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos sustenta, que nos segura, unidos, juntos, nos mesmos ensinamentos. O azul, a cor divina, e depois o roxo, que vai ser falado a semana que vem sobre a volta de Jesus. Mas agora nós vamos para os ensinamentos de Jesus. E tem muitas outras coisas no Antigo Testamento que tem esse simbolismo, né? Mas só coloquei esse porque o tempo não nos permite. Marcos 16, versículo 14 em diante. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados à mesa, o lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Calma aqui. Nós, irmãos, vamos ser cobrados de Deus se nós não cremos na palavra que é pregada, na palavra que é ensinada. Jesus cobrou deles porque uns já tinham vindo anunciar que ele havia ressuscitado e que eles tinham visto ele, mas eles não creram, não acreditaram. Então Jesus cobra deles isso. Então, irmãos, você já tem ouvido o Evangelho, acredite no Evangelho. Não é o pregador que aqui está na frente, é o Evangelho, a palavra de Deus que é ensinada, que nós devemos aceitar sobre a nossa vida. Versículo 15. Eis a ordem. E disse-lhe: ide por todo o mundo, fazer o que mesmo? Pregai. Pregai o Evangelho a quem? Toda criatura. A toda criatura. Próximo. Quem crer, for batizado, falamos sobre o batismo, sobre a salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será? A ordem está dada de Jesus. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Vai aqui o Espírito Santo novamente. Falarão novas línguas. Pode ir para frente. Pegarão serpentes, vamos pular aqui e vamos lá para o final do versículo. Se comer alguma coisa mortífera, o Senhor vai proteger e tal. E porão as mãos sobre os enfermos. E o que vai acontecer? Curarão. Mas fica parado aqui. Mas para isso é preciso colocar as mãos sobre os enfermos. É ensinamentos de Jesus. Nós podemos pregar a palavra, falar sobre salvação e tal, e as pessoas receberão a palavra, vão ser batizados e serão salvas. Mas muitos não vão ser curados porque não foi feito como Jesus ensinou. E porão as mãos, em outra versão, tem outra versão aí para ver um pouquinho diferente? Uma outra versão? E se colocar, tem uma que diz se colocar as mãos. Ó, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem uma outra versão? E se colocar as mãos. Tem uma que diz. Vou esperar você achar. As versões são a mesma. De qualquer forma, colocar as mãos sobre os enfermos. Porque se nós falarmos
Se não colocarmos as mãos, não vai acontecer. Muitas pessoas poderão ter sido curadas, mas muitos não vão ser curados, porque a ordem de Jesus é esta: colocar as mãos, e porão as mãos, e os doentes, estes ficarão curados. São os ensinamentos de Jesus, irmãos. Então nós temos que crer, é a palavra de Deus. Por isso eu disse, muitos serão salvos e não serão curados. Porque não vai ser feita oração, colocar as mãos e pôr as mãos. Como a própria sogra de Pedro e todos aqueles que iam procurar Jesus. Eles iam até onde estava Jesus. E Jesus orava e colocava as mãos sobre eles, ordenava. E eles eram curados. A própria sogra de Pedro. Mas nós precisamos fazer o que a palavra nos ensina. E porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E nós vamos fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos colocar as mãos sobre todos que aqui estão, para que sejam curados. Esses são ensinamentos de Jesus. E termina com 18, né? Ou tem mais? Tem mais para frente esse versículo? Mídia. Tem mais para frente ou não? No final? Tem mais 2? Para colocar os outros 2 versículos. 19. Depois de eles terem falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se aonde mesmo? À direita de Deus. Ele deu uma ordem para os seus discípulos para fazer isso. Muitas igrejas pregam o evangelho, certo? Muitas pessoas são salvas. A palavra de igreja é chamada dominação. Não é denominação, irmãos. Não vamos pensar que é denominação com dominação com denominação tem diferença. Denominação significa um nome, como é a igreja do Evangelho Quadrangular. E dominação é aquele que domina, não é seita. A igreja não pode ser seita, os pregadores não podem ser uma pessoa que impõe uma ordem e as pessoas têm que fazer de qualquer jeito. Não, o Evangelho é assim, é pregado e as pessoas devem aceitar. Quem crê, for batizado, será salvo. Mas para a cura, enfim, digo aqui de toda, a alma, o espírito, é pelo Espírito Santo de Deus. E todas essas coisas quem vai fazer é o Espírito Santo. Nós apenas vamos pôr as mãos. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Porque Jesus está sentado à direita de quem? De Deus Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós lá no trono, aonde está Jesus. Amém, irmãos? Então vamos fazer o que a palavra ensina, o que a palavra nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que alguém me cite aqui o versículo que está sobre o cálice aqui, na frente aqui. Qual o significado do cálice? É um ato simbólico. Aceitar a salvação divina, se cumprimentar, se comprometer com Deus, viver uma vida de obediência ao Senhor. O cálice contém a cura, a regeneração. O antídoto que regenera, o antídoto que regenera os seres humanos. A coração simboliza principalmente o céu, a divindade e a natureza celestial de Deus. O azul era usado nas cortinas internas, no templo, lá nos tabernáculos, que representa os céus sobre a nossa vida. O cálice, irmãos, vocês sabem que acho que a menina sabe. O cálice é o símbolo de qual, na área aí das curas do ser humano, da medicina. O cálice é o símbolo do quê? Tem lá no símbolo, lá o cálice desenhado. Isso. O cálice, acho que ela já viu. O cálice é o símbolo da farmácia. Ou seja, no cálice contém o remédio. Antes tempo eu achava que o símbolo do médico não é o cálice. O símbolo do médico, da medicina, é um cetro com uma serpente. O símbolo da medicina é o símbolo do homem. Mas o cálice é o símbolo da cura. O cálice significa que contém a cura. Jesus disse: este meu cálice é derramado por vós para perdão dos pecados de muitos, e aqui também a cura para as nossas vidas. O cálice de Jesus tem a cura para o nosso espírito e para a nossa alma.
Louvado seja o nome do Senhor. Eles antigamente formavam e faziam os remédios dentro de um cálice. E por isso ficou que o cálice é símbolo da farmácia. Ou seja, no cálice contém o remédio para a nossa salvação. Amém? Para a salvação e para a cura. No cálice do Senhor que foi derramado por nós. Então, irmãos, vamos crer que nesta noite o Senhor tem a cura para a nossa alma. As pessoas vão ser todas ungidas aqui e nós vamos impor as mãos sobre as pessoas, conforme o Senhor diz na sua palavra. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa ordem é de Jesus. Quem ordena a cura, quem vai realizar a cura é o Espírito Santo. Mas através das mãos que vão ser colocadas. Porque o Espírito Santo é Espírito. E o Senhor Jesus está ao lado de Deus, lá no céu, sentado à direita de Deus. Amém, irmãos? Vamos crer na palavra e vamos fazer do jeito certo. E vamos acreditar que o Senhor tem a cura para as nossas vidas nessa noite. Eu vou convidar então o pastor a passar aqui na frente.